Olá, turma! Eu sou a professora Priscila, leciono Economia e Administração no Rio de Janeiro e o tema da nossa aula de hoje é 3 dicas que todo investidor devia saber. A jornada do investimento é uma jornada longa, onde a gente vai num constante aprendizado passo a passo. Às vezes a gente vai perder e muitas outras vezes a gente vai ganhar. Mas a máxima em finanças é sempre ganhar mais do que perder. Mas todo mundo perde. Um dos aprendizados é aprender a perder. Ter um controle de risco, um gerenciamento de risco, onde quando você perde pouco e quando você ganha muito. Bom, como eu disse, é um aprendizado, mas para quem está começando, eu acredito que 3 dicas são muito importantes para que você tenha uma jornada mais fácil, que você consiga enxergar os frutos de forma mais rápida. Bom, a primeira é que antes de você começar a investir, você precisa fazer um raio-x da sua vida financeira. Entender quanto você ganha, quanto você gasta. Se você estiver gastando mais do que ganha, você, antes de começar a investir, você precisa quitar todas as suas dívidas. Por quê? Porque você precisa ter os juros compostos a seu favor. E os juros que você tem no investimento de renda fixa, ele é muito menor do que os juros que você paga de uma dívida. Por quê? Porque esse é o spread que o banco ganha. O banco capta dinheiro com os credores, Você não tem dívida nenhuma, vai lá no banco e compra um CDB. Aí o banco está pegando dinheiro emprestado com você por meio do CDB para poder emprestar esse dinheiro para o devedor. E ele precisa ganhar nessa transação. Para ele ganhar, a taxa que ele te paga no CDB tem que ser menor do que a taxa que ele cobra no empréstimo, senão não vale a pena ele fazer essa intermediação entre credores e devedores. Então, se você paga mais de juros na dívida do que você ganha num investimento em renda fixa, você precisa primeiro quitar as suas dívidas antes de começar a investir. Então, faça um inventário, de todas as suas despesas, com que você gasta o dinheiro, para onde vai o seu dinheiro, Faça um inventário também de todas as suas receitas, da onde vem o seu dinheiro. Se você tem várias fontes de renda, qual é a renda principal, qual é a renda extra, qual é aquela renda que é só de vez em quando. Faça um raio-x e saiba o que está acontecendo. Se você já está zerado de dívidas, agora o próximo passo é você começar a poupar para poder investir. E aí a gente entra na segunda dica, que é você viver um padrão abaixo do que você ganha. Por exemplo, você ganha 5 mil reais. Então você poderia ter um padrão de quem vive com 5 mil reais, mas você não vai viver com 5 mil reais. Você vai viver com menos do que 5 reais para você poder ter um dinheiro para você investir. Você não pode gastar tudo que você ganha. E aí, não basta também só não gastar. Você tem que viver uma vida condizente com a sua receita. Por exemplo, você ganha 5 mil reais, você não vai comprar um sapato que custa 3 mil reais. Você fala assim, não, Priscila, eu ganho 5 mil, eu tenho 3 mil reais. Tá, você tem os 3 mil reais, mas faz sentido quem ganha 5 mil reais gastar 3 mil reais num sapato? Não faz sentido. Então, você deve viver um padrão abaixo do que a sua renda permite
E para você ver se esse gasto faz sentido ou não, não basta só você olhar a sua conta e ver se você tem o dinheiro ou não. Você precisa, eu tenho uma regra, né, do 50, 30, 20, e ver se aquela despesa ali, ela está alocada de forma proporcional nesse orçamento. E como é esse orçamento? Bom, 50% da sua receita, da sua renda, deve ser destinada para as suas despesas obrigatórias. 50% ou menos, tá? 50% para despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? São despesas que você precisa ter para a sua sobrevivência. Supermercado, você consegue viver sem comer? Não consegue, né? Então, supermercado é uma despesa obrigatória. Aluguel, você consegue viver sem ter uma casa? Não, não dá para não ter uma casa. Então, né, o aluguel é uma despesa obrigatória. Conta de luz, conta de gás. Você precisa da energia elétrica, do gás, para cozinhar, né, para ter água quente, para ter ar-condicionado. Então, para ver televisão. Então, você precisa dessa. Não tem como não ter essas despesas. Então, mas você só pode gastar até 50% da sua renda, né? Então, você vai ver quanto você gasta de aluguel, quanto você gasta de supermercado, né? E ver se está sendo compatível com a sua renda. Se você estiver gastando mais do que 50% nisso, está na hora de procurar um aluguel mais barato. Tá na hora de ver um supermercado mais barato, ver como você está gastando no supermercado. Às vezes você só está comprando besteira no supermercado, então você não pode eliminar a conta do supermercado, mas você pode reduzir, né? Os outros 30% são com despesas não obrigatórias. O que são despesas não obrigatórias? São despesas que você não precisaria ter para sua sobrevivência, mas que você quer ter. São as despesas com entretenimento, né? Academia, cinema, teatro. Você não precisa ter essas despesas, mas você faz questão de ter. Assinatura do Netflix, você é obrigado para sobreviver a ter uma assinatura do Netflix? Não. Mas você quer assistir um filme no final de semana e aí você quer ter o Netflix, tá? Mas, digo, essas despesas só podem chegar até 30% da sua renda. E sobrou 20%. Esses 20% é para poupança, né? 10% para poupança de curto e médio prazo, 10% para poupança de longo prazo. Curto e médio prazo é você, né, poupar para ter uma reserva de emergência e poupar para uma viagem, para um curso que você quer fazer, para uma festa que você quer planejar, né? Isso é poupança de curto e médio prazo. E a de longo prazo é para a sua aposentadoria. Essa daí, né, você coloca o dinheiro lá e só vai mexer nele, né, na data que você decidir se aposentar. É claro, né, que você, se está começando agora, vai depender do seu perfil, da sua idade. Por exemplo, se você é bem jovem, mora com os pais e não tem nenhum custo fixo para sobreviver, você pode poupar muito mais do que 20% da sua renda, porque você não tem aquelas despesas obrigatórias, aqueles 50% de despesa obrigatória você não tem, né? Você só tem a sua conta do celular, o Netflix que você quer pagar, né? As despesas assim que você quer ter, né? Aí, nesse momento, o seu orçamento não vai ser 50, 30, 20, né? Pode ser 90% para poupar e 10% para gastar. Agora, se você, né, já tem família, né, já está num outro momento da vida, aí vale a pena você se ajustar no 50, 30, 20. Pode ser que nesse momento agora que você está começando, você começou a fazer o raio-x da sua vida financeira hoje, né? Depois que você
assistiu esse vídeo. Então pode ser que você não consiga adequar suas finanças no 50, 30, 20. Né? Você é um autônomo, um profissional liberal, você nem sabe quanto entra no mês para você. Vai entrando, você vai pagando as contas, não sabe quanto entrou nem quanto pagou. Vale a pena fazer o raio-x, né? E ver quanto você ganhou esse mês, quanto você gastou esse mês e com o que você gastou. E aí vai se adequando até chegar nesse modelo ideal 50, 30, 20. E pode ser, né, que com as finanças organizadas, com uma reeducação financeira, você fale assim, não, poxa, isso aqui que eu estou gastando, eu não faço tanta questão. Eu prefiro guardar esse dinheiro. E você vai ver, você está poupando mais do que 20%. Então não é uma regra fixa, é apenas uma forma de você, uma receita de bolo para você se reeducar, tá? Mas não é fixo. Você precisa ter uma jornada do investimento feliz. Para você ter uma jornada do investimento feliz, você tem que ter hábitos prazerosos, né? Então, se você quer gastar 40% da sua renda em despesas obrigatórias e para poder gastar 40% com despesas não obrigatórias, né? Tudo bem. E aí você poupa só 20%. Outra pessoa pode conseguir reduzir de 50% para 40% as despesas obrigatórias, continuar com 30% das despesas não obrigatórias e pegar esses 10% que ela reduziu das despesas obrigatórias e poupar. E aí, ao invés de poupar 20%, poupar 30%. Fica a seu critério. A gente tem que viver o hoje de forma feliz. Mas a gente não pode viver como se não houvesse amanhã. Então, a gente precisa sim fazer um planejamento financeiro, né, de poupar mensalmente para a nossa aposentadoria, para o longo prazo, porque a gente precisa ter qualidade de vida na velhice. Né? Pode ser que chegue um momento da sua vida que você não queira mais trabalhar. E aí você pode usar essa poupança que você fez ao longo da sua vida. Agora, se hoje você não tomar a decisão de poupar, pode ser que lá daqui a 30, 40 anos você queira parar de trabalhar e não possa. E isso é muito ruim. Não poder parar de trabalhar ou ter que depender da ajuda dos filhos, isso é muito chato, né? Não, isso não é qualidade de vida. Então vamos começar hoje a se planejar, a viver um padrão menor do que a nossa renda, para que a gente garanta que a nossa velhice, quando chegar, seja uma velhice tranquila. E a terceira dica, né, mas que não é menos importante, é ter um mindset de investidor. Se você não tinha sua vida financeira equilibrada até hoje, é porque você não tem um mindset de investidor. Aí você vai falar, não, Priscila, eu não tenho as minhas finanças organizadas porque eu ganho pouco. É ilusão. É ilusão. Isso é uma mentira que o teu cérebro está contando para você. Você não tem a vida financeira organizada porque você não tem a mentalidade de investidor, o mindset de investidor. Eu sei porque eu já passei por isso. E sabe como é que foi a minha virada de chave? Eu trabalhava, né, numa empresa, ganhava muito bem nessa empresa, só que assim, eu poupava muito pouco da minha renda. Eu poupava, mas eu poupava muito pouco da minha renda. E eu vi uma senhorinha que trabalhava lá nos serviços gerais da empresa, que ganhava um salário mínimo e tinha na poupança, na conta corrente, mais dinheiro do que eu tinha. Aí eu falei, não pode. Tem alguma coisa errada e o erro está em quem? Está em mim. Né? Então, aí eu fui tentar entender. Eu falei, não, eu tenho que poupar mais, eu tenho que poupar mais. E aí eu fui começando a ver, né, que eu podia estar me sabotando. Eu fui ver um monte de comportamento que eu estava tendo que fazia o dinheiro ir embora. E aí eu comecei o meu processo. Né? Então,
Não adianta, eu já era economista, né? Já trabalhava como economista, então assim, não adianta nem ter conhecimento de finanças se você não tem uma mentalidade de investidor. Porque senão, se por exemplo, você tem uma crença limitante, né, de que todo rico é bandido, porque no Brasil, né, para enriquecer só roubando, você não vai ficar rico. Porque a sua mente vai falar assim, não, se o rico é bandido e eu não quero ser bandido, eu não vou ser rico. E aí não tem conhecimento em finanças que resolva. Então, a partir de hoje, comece a identificar, né, quais são as suas crenças em relação ao dinheiro, para você poder limpar a sua mente e se tornar, né, uma mente de investidor. Tendo essas 3 dicas, com certeza absoluta, a sua jornada do investimento vai ser uma jornada feliz. Quite todas as suas dívidas, identifique quais são as suas dívidas, identifique quais são as suas despesas mensais, identifique todas as suas receitas. Veja qual é o saldo. Está devendo ou está sobrando? Segundo, viva um padrão a menos. Não é porque você ganha 5 mil que você vai gastar 5 mil por mês. E para você ver se é proporcional à sua renda aquele gasto, né, faça a nossa regra do 50, 30, 20. E agora, né, preste atenção no que a sua mente fala para você quando você fala em dinheiro, para você construir uma mentalidade de investidor. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Dúvidas e sugestões postem nos comentários que eu respondo e bons estudos!